Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Até o momento em que este episódio é gravado, está se configurando nos Estados Unidos, está se confirmando nos Estados Unidos o pior dos cenários, que é uma disputa extremamente acirrada entre Joe Biden e Donald Trump, com a possível judicialização. O próprio presidente Donald Trump já se auto-intitulou vencedor e colocou que, se necessário for, vai às vias judiciais para questionar o resultado. Isso é muito ruim, porque coloca realmente os Estados Unidos em um cenário de incerteza que pode se alongar por algumas semanas. A disputa está muito acirrada, você tem estados importantíssimos ainda em disputa e, claro, isso traz muita insegurança do ponto de vista econômico. Afinal, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Estamos diante de dois presidentes que têm visões de mundo completamente diferentes. E isso, claro, traz aí um ambiente de incerteza, o que leva à hesitação no que diz respeito a decisões econômicas e uma certa paralisia global. Falando especificamente do Brasil, o que está em jogo para o Brasil nessas eleições estadunidenses, nessas eleições dos Estados Unidos? Bom, a gente pode fazer um pequeno histórico da relação entre Donald Trump e Jair Bolsonaro do ponto de vista econômico, lembrando que o Brasil optou aí por um alinhamento automático, por um alinhamento bastante claro em relação aos Estados Unidos, e o que nós tivemos foi alguns pontos positivos e outros nem tanto. Por exemplo, o Brasil acabou sendo preterido no apoio americano para ingresso na OCDE. Apesar da promessa americana, o Brasil acabou sendo preterido no apoio por Argentina e Romênia, que já estavam na fila há mais tempo. Além disso, o Brasil aceitou aumentar as importações de álcool americano e sofreu com a sobretaxa americana ao aço brasileiro. Claro que tudo isso fez com que o Brasil tivesse uma piora nos seus resultados comerciais em relação aos Estados Unidos durante essa coincidência Donald Trump-Jair Bolsonaro. Agora, recentemente, nós tivemos aí a celebração de um acordo de facilitação de comércio, que, sem dúvida alguma, é um primeiro passo para tentar desburocratizar o comércio entre os dois países e tentar avançar na direção de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, ou entre o Mercosul e os Estados Unidos. No caso de vitória de Joe Biden, o que mudaria? Tudo indica que nós teremos maiores dificuldades em avançar na direção de um acordo de livre comércio. Tradicionalmente, os democratas são muito mais resistentes, muito mais protecionistas do que os republicanos. Além disso, o Brasil deve se sentir um pouco mais independente, um pouco mais livre para negociar com a China questões econômicas, uma vez que não haverá mais o alinhamento automático com os Estados Unidos. Certamente o 5G permanecerá em disputa, os americanos continuarão pressionando o Brasil para banir os equipamentos da Huawei nessa disputa envolvendo a implantação da tecnologia 5G no Brasil, e existe um problema aí que vai ser bastante sério caso o Biden seja eleito, que é o risco do Brasil sofrer sanções econômicas por razões ambientais. Sem dúvida alguma seria um passo muito pesado, seria uma medida muito grave do governo Biden, mas ele já levantou essa possibilidade em oportunidades anteriores. A agenda ambiental é, sem dúvida alguma, algo muito importante para o governo Biden, para um eventual governo Biden, e, consequentemente, o Brasil tenderia a ficar sob pressão. Mas me parece que o maior problema, caso o Biden venha a ser vencedor, é o reforço do multilateralismo, que traz riscos para o Brasil, que optou por uma retórica antiglobalista. Biden certamente vai reforçar as estruturas multilaterais, a presença americana nas estruturas multilaterais,
e o Brasil vai ficar um pouco isolado no seu discurso antiglobalista. O que fará o Brasil diante disso? Dará um cavalo de pau, um 180 graus, dizendo que agora voltou para o multilateralismo e quer participar do multilateralismo, ou vai ficar um pária, vai ficar isolado do ponto de vista internacional? Esse me parece um aspecto importante que muito provavelmente levaria aí a mudanças na equipe do presidente Jair Bolsonaro, do ministério do presidente Jair Bolsonaro, particularmente ligados à questão ambiental e ligados à política externa. A ver, gente, vamos acompanhar o que acontece durante esse processo de apuração, que está, sem dúvida nenhuma, bastante apertado, e destaco mais uma vez que nós estamos falando de um cenário que é o pior possível, um cenário de eleição apertada, com a possibilidade de contestação e judicialização em um país que já se mostra polarizado e bastante partido. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, não tem nenhum conglomerado por trás, é feito e mantido com a ajuda de nossos apoiadores. Lá no site do Petit Jornal, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Além disso, vou colocar aqui no descritivo desse áudio o link para o novo curso do Petit Jornal, curso que começará no dia 17 de novembro e será sobre Oriente Médio. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.